Chuva! Em uma noite sangrenta. É isso que se acalma após uma batalha difícil. Centenas de corpos estão no chão. No sangue, corpos frios que nunca mais inalarão e expiram novamente. A história deles terminou neste campo de batalha. Apenas um guerreiro permaneceu no campo. Tendo ajoelhado em torno de centenas de corpos, um esgrimista desconhecido respira. Um pouco mal respirando, ele olha para o chão e pensa se valeu a pena tudo isso. Foi possível evitar todas essas perdas? Muitas pessoas foram mortas nesta batalha. Jovens e adultos, comandantes e guerreiros comuns. Olhando em volta, o cara levantou os olhos. O próprio espadachim teve sorte durante a batalha e não recebeu muitos danos. Uma imagem terrível é visível na frente dele. Centenas de pessoas deitam no chão. Destes, todos morreram uma morte terrível. O espadachim não pode escolher uma palavra para descrever seus sentimentos. De repente, para ele, seu fluxo de pensamentos interrompe algumas palavras que vêm atrás dele. O cara se vira de perplexidade, na esperança de ver um de seus irmãos. Algo com um rosto pálido continua a falar. De suas palavras, fica claro que ele está encantado com o poder do espadachim. Aversão e raiva são visíveis aos olhos do cara. Como isso pode estar vivo? O cara está no gigante exausto. Ele é literalmente 4 vezes mais cercas. Quem é isso? Por que, apesar de todas as lesões, ele pode falar? O gigante Agile é um tipo de divindade que tem chifres e asas. Ele irradia grandeza. 20 dias atrás, ele apareceu de repente no Império. Após sua aparência, a vida para as pessoas não era a mesma. Ele começou a semear o caos com seus precursores, que ficaram felizes em destruir tudo em seu caminho. Agat foi o último dos 3 gigantes. O espadachim com todos os seus ódios no rosto do gigante. Ele começa um diálogo com ele. Ele quer saber por que ainda estava vivo, porque, olhando para suas ações, ele teve que ficar no subsolo por um longo tempo. Agat garante que ele estava um pouco à esquerda e que logo retornará ao seu lado. Sem dúvida, o cara está feliz em ouvir. Porque os gigantes do solo certamente não são necessários. Deixe o IR para o resto. O gigante finge que ele não entende de quem estamos falando. É claro que o espadachim fala dos outros 2 gigantes que eles semearam o caos com a Gaiute, e ele diz o que aconteceu com eles. Um deles foi completamente frito por um dragão vermelho rápido. O segundo, para a eternidade, um velho congelado chamado Lorecon. Zombando do gigante, o cara pergunta se tudo está claro para ele agora. Agat, de uma maneira ou de outra, continua a falar e admirar o poder desse espadachim. Os filhos de estrelas compartilham esses sentimentos entre si. Filhos de estrelas também tiraram inimigos com eles. Todo esse tempo, o cara está de pé e não interrompe o monólogo gigante. Agat diz que não há pessoas mais fortes na Terra por causa dos filhos das estrelas. Mas, como eles não podem ser se o espadachim ainda vive, se ele ainda inala o ar? O gigante diz que o cara não permaneceu realmente longo. Ele está muito feliz com isso, mas e o espadachim? Pressionando o pé na cabeça de um gigante, o espadachim continua a ouvir em mal, entendidos. Se ele percebesse sua força mais cedo e começasse a aprimorar, ele se tornaria um grande obstáculo no caminho para o desejo querido. Através dos dentes, o espadachim pergunta do que o gigante está falando. Tendo se acalmado um pouco, o espadachim diz que não se importava e, de uma maneira ou de outra, perdeu a vida. Ficou feliz em acabar com o gigante. O gigante ainda se surpreende com a força e a coragem do protagonista. O espadachim é um grande homem, então ele tem o direito de orgulho. Agarrando a espada firmemente na mão, o cara tenta não acenar o pescoço do gigante. Um pouco mal respirando, ele continua ouvindo a Gaiute, que diz que seu mundo será absorvido de uma maneira ou de outra como um brilho estrela, após o qual o mundo se dissolverá nele. Sem deixar o monólogo, o espadachim, no entanto, dá o golpe final e termina o gigante. De um golpe tão forte e magistral, a cabeça do gigante voou dos ombros. E novamente silêncio. Somente a chuva não permite mergulhar completamente em seus pensamentos e esquecer. O espadachim exala calmamente. Finalmente, tudo terminou. Mas como ele deve mudar o que já foi feito? Sobre o que o gigante disse? O personagem principal finalmente se eleva, tornando-se em uma poça de sangue. Havia sangue de centenas de pessoas em uma poça após uma batalha brutal. Cada gole de ar é dado duro ao cara. Ele está olhando em volta na esperança de ver ou ouvir pelo menos alguém. Olhando um pouco ao redor, ele ainda cai em suas memórias. Essas são as próprias lembranças em que todos aqueles com quem ele deu de ombros ainda estão vivos. Ele se lembra do antigo acampamento. Os velhos conhecidos que naquela época ainda falavam calmamente sobre nada. O cara também se lembra de uma pessoa muito querida que ele nunca pode esquecer.
Este é o seu melhor amigo. Eles estavam familiarizados desde a infância. Ele se lembra do tempo despreocupado que não foi gasto juntos, as batalhas em que lutaram juntas e, é claro, ele se lembra da última batalha. Nas memórias em si, é muito melhor para o cara, porque a realidade cruel estava retornando. Ele vê uma imagem cruel na frente de si mesmo. Ele não acredita nisso, mas provavelmente ele simplesmente se recusa a acreditar nele. É isso, todos os seus companheiros conhecidos e seu melhor amigo. Dezenas de pessoas que nunca se levantarão. De uma maneira ou de outra, eles lutaram por causa de seu orgulho até a morte. Mas, infelizmente, eles não eram tão fortes quanto um espadachim. Era exatamente necessário avaliar a situação e escapar do campo de batalha o mais cedo possível. Eles poderiam evitar todas as perdas, mas, infelizmente, todos não estão mais. O personagem principal não pode aceitar a morte de seus camaradas, dizendo que, como eles eram frívolos, então permaneceram até o fim. Surpreendentemente, de fato, os gigantes que podem refletir a aura das espadas dos mais fortes dos espadachim do Império foram capazes de atingir apenas a espada do cara. Ele começa a perceber que, se não fosse por ele, os soldados comuns não teriam que ficar na linha de frente. Ninguém teria morrido no começo. O herói começa a assumir a culpa, pensando que poderia salvar a todos, mas ele destruiu todos. Eu não espero mais ouvir pelo menos algumas de vozes familiares. O cara cai de joelhos e mergulha em seus pensamentos. O silêncio completo não é ouvido mesmo pela chuva, que foi para mais de um dia. Mas o silêncio é interrompido. Alguma voz que é ouvida perto do cara está tentando encontrar pelo menos alguém vivo. O cara pula de tais palavras. Finalmente, a esperança. Ele pode realmente salvar alguém, pelo menos. O pobre estranho conseguiu tanto que ele nem conseguiu se mexer. Ele ora por ajuda. Essa voz é muito familiar para o cara. Ele sabe exatamente quem é. Abrindo os olhos arregalados, o espadachim não acredita no que ouve. Ouvindo esperança, ele entende que você precisa ir até ela. O estranho continua tentando encontrar pelo menos alguém que poderia ajudar. Usando sua espada como uma bengala, o espadachim começa a se mudar para o lugar onde a voz é ouvida. Ele ainda não acredita que pelo menos alguém esteja vivo nesse cruel. Quem fala com ele além daquele gigante? Cada passo é dado difícil ao cara, mas não importa o que ele dê, apesar da dor que ele sente. Na dor por causa da qual você deseja cair e não se mover mais. Finalmente, ele conseguiu e vê uma mulher na frente dele, que durante uma batalha feroz, perdeu a mão. O cara está chocado com o que vê. Ele olha para ela silenciosamente. Em perplexidade, o cara interrompe o silêncio e fala sobre o quão feliz em ver o comandante em chefe dos vivos. Ela se senta sem se mover, apenas sangue e gotas de fluxo de chuva dela. Adeshan! Só isso é ouvido de seus lábios. O comandante em chefe, de fato, é uma pessoa forte como a espadachim, porque tendo recebido tantas feridas, ela ainda respira. O cara reúne seus pensamentos, olhando para o comandante em chefe e finalmente começa a falar. Quanto ao comandante, em Tony, a visão da mulher não é muito boa. E de fato ele está certo, porque ela recebeu muitos ferimentos, enquanto perde a mão. Ela responde mutuamente, dizendo que ele próprio não parece muito. Ela também pergunta se ele é um cabo. De uma maneira ou de outra, ela interrompe e diz que isso não é muito importante agora. Ela está interessada em levar em consideração o gigante. E quanto a ele? Ele está morto? O espadachim agrada a ela em suas próprias palavras que ele o matou. A cabeça do gigante está por perto. Claro, somente isso é difícil, e pronuncia o comandante em chefe. Tudo também está respirando pesadamente. O cara olha para ela e não acredita que ela esteja viva. Ele está morto. O comandante em chefe continua a falar um pouco mais alegremente. Com lágrimas nos olhos, ela agradece a Ronan pela bravura e coragem, pelo fato de ele ter sido capaz de derrotar o gigante. Ronan olha para ela e não diz uma palavra. Lágrimas continuam a deslizar pelos olhos do comandante em chefe. Tendo lançado o pensamento, o cara aproveita a oportunidade e pergunta se pode ouvir o pedido se ela é muito grata a ele. A mulher olha para ele surpresa e pergunta que tipo de pedido. Ronan continua dizendo que está tão preocupado a saber os corpos de seus colegas. Por trás dos costumes, eles são jogados no campo de batalha ou queimados, mas eles não poderiam cuidar deles desta vez? A mulher responde que ela mesma não tem certeza, porque Ronan entende que ele parece melhor do que ela. Por que não cuidar deles então? O cara, assim que começou a dizer algo em contradição, inesperadamente para si e para as mulheres, começa a tossir com força, sem parar, escondendo a mão. Depois disso, ele estende a mão a uma mulher e mostra sangue na mão, com palavras. Ainda não está claro qual de nós. Infelizmente, o espadachim pode morrer literalmente a qualquer momento.
É por isso que ele quer que todos os guerreiros caídos sejam bem aceitos. O cara continuou sua confissão, dizendo que a maior parte de sua vida ele não fez nada útil de tal maneira que conseguiu fazer pouco. Nem sequer acredita que um homem tão forte morrerá tão simplesmente. Neste momento, a mulher está em silêncio e ouve para ele sem dizer uma palavra. Mas ainda assim, ela decidiu perguntar se ele sobrevive. Para querer fazer isso? O espadachim, com um sorriso no rosto e mal respirando, ele diz que tem muitos planos e que faria muitas coisas. Infelizmente, porém, apenas uma coisa vem à mente agora. O cara senta e olha para o céu, enquanto cada gota de chuva cai sobre ele e rola. Ele gostaria de saber como é estudar na academia. Afinal, ele é uma pessoa que nunca entrou nisso. O comandante olha para ele surpresa e pergunta que tipo de academia. O cara continua dizendo que foi tocado pelas palavras do gigante que zombou dele. Mas de fato, sua irmã mais velha é sempre: eu queria mandar Lu para a academia, mas infelizmente o próprio cara entende que ele não ficou muito tempo. Ele logo se reuniu com sua família e poderá dizer olá a todos. Tudo, mal respirando, ele olha para a terra. O comandante tentou consolar Lu com as palavras que, assim que a chuva terminar o destacamento de busca, e elas as salvariam. E o cara já é cético, então ele não espera salvar, porque quase não é um inquilino. Então, o que ela continua a dar esperança? A chuva, que até aquele momento derramou, começou a diminuir de um balde. As últimas gotículas caíram no chão, elas se tornaram menores. E assim, a tempestade termina. A última gota caiu, mas estava mais alto do que todos os anteriores, após o que o silêncio veio. Que o espadachim, que o comandante, abriu os olhos muito amplamente de mal. Entendidos. Como a chuva poderia acabar tão de repente? Existe realmente uma esperança de salvação? Imediatamente após o término da tempestade, o terremoto começou. Tão forte que era até difícil ficar parado. Aumentando os olhos no céu, o cara ficou chocado. O que é? Seus olhos se tornaram mais e mais largos a cada segundo. Antes deles era visível uma criatura que tinha 8 asas e irradiava muito mais grandeza do que ágil. Imediatamente seguido pelo Harbinger. Centenas de gigantes voaram no ar. Centenas de olhos os observaram dois. E cada um deles parece querer destruir os dois. O espadachim imediatamente pulou e expôs sua espada, sem entender quem eles eram e onde, mas ele sabe que lutaria com eles até o último. O comandante em chefe, com um choque ainda maior, não pode acreditar no que vê. Esses 3 gigantes que todo o exército restaram não foram os últimos? Realmente, com o custo de sua própria vida, eles não poderiam salvar o mundo pela terceira vez. Mas este era o mais fatal. O comandante, Incheyev, caiu em seus pensamentos. Ela pensa em como evitar tudo isso. Ela teve a última tentativa, mas como? Alguém grita e interrompe todos os seus pensamentos, cada vez que são cada vez mais altos. Finalmente, retornando à realidade, o espadachim conseguiu gritar para ela. Ele pede que ela se recupere, porque eles ainda têm muitas coisas. Ele pede que ela o envie para os gigantes da telecinesia. A partir daqui, do chão, ele não pode pegar. Los. O comandante, Inhen, sem entender o que ele quer fazer enquanto pede um pouco de gritos. Você quer lutar nessa posição? Ela disse apenas. O cara diz. É claro, sim, para não sentar, dobrar, esperando sua morte. Aos olhos de Ronan, apenas raiva e determinação. O cara é muito sério. Afinal, mesmo que ele morra, ele definitivamente levará alguns desses gigantes com ele. O comandante está sem suas ações, ela admira sua perseverança e poder do espírito, porque lutar mesmo nessa posição é um ato muito corajoso. Mas ela também entende que ele é, porque apenas graças a ele, eles foram capazes de ir tão longe e matar 3 gigantes. Todos olham para eles também criaturas aladas, como se estivessem esperando por algo. A mulher reúne força, respirando um pouco, ela pensa no que é melhor feito. Finalmente tomando uma decisão, ela se vira para o cabo. Ronan vira perplexidade e diz que eles não têm tempo para conversas vazias. No mesmo segundo, o que o cara congela, mais uma vez por dia. O comandante, in-chief, pega para ele e o beija. Ronan olha para ela perplexidade, sem entender o que estava acontecendo. Por que em tal situação ela decidiu beijar Lo? Através de um beijo, ela enviou algo para o cara na boca. O que é? O cara recuou de volta ainda maior e começou a perguntar o que era agora. O comandante em chefe começa a sussurrar algo no ouvido, mas o cara não pode distinguir uma palavra. Ele pede para repetir, porque não entendeu nada. Ela continua a falar, mas ele ainda não pode distinguir que é ela quem quer transmitir a ele. O cara grita, sem entender o que está acontecendo. Por que ela não pode mandar Lu para aquele gigante?
Finalmente, ela se vira para Ronan, e ele pode ouvir lá. A mulher diz que se eles se encontrarem novamente, ela pede que ele não deixe que ela faça coisas estúpidas e a direcione no caminho do alfaiate. No momento à sua frente, ela reencarna em um alfaiate comum que olha para ele e sorri. Atrás deles, um gigante com 8 asas começou a estudar uma cor diferente. Eles conceberam algo e vão agir, enquanto o cabo e o comandante estão de pé e conversando. A mulher continua a derramar sua alma com um sorriso nos olhos, dizendo o que tem pela primeira vez. O cara olha para ela surpresa e fica em silêncio. Ele continua a ouvir lá. Neste momento, o gigante está preparando um ataque a eles. Em suas mãos, um certo núcleo que irradia um raio. Infelizmente, no momento, ele joga um zíper. Em torno de tudo ficou azul. O brilho cobre o cabo e o comandante em chefe. O pó de estrela está no ar. Enquanto o núcleo está se aproximando, bem neles, é realmente o fim? No momento, tudo entra no vazio. Luz branca. Os olhos do cara se tornaram ainda mais largos. O que acabou de acontecer? Onde ele está? O céu ficou mais ensolarado. As nuvens não são cinzas, mas onde está o comandante em chefe? No momento, o cara pula da grama verde. Ele está tentando encontrar uma mulher com os olhos, mas ela não está em lugar algum. Ele vê apenas um campo vazio no qual árvores e grama crescem. Ele entende que voltou para sua cidade natal, mas como é possível? Ele vê que as crianças estão tomando banho na praia. Ele ainda continua tocando a grama, sem acreditar que vê e sente. O cara faz gargantas profundas de ar fresco. Sim, ele definitivamente entrou em sua cidade natal. O cara está em mal, entendido, e ele tem muitas perguntas, por exemplo. Para onde foi o comandante em chief e todos esses gigantes? Como ele voltou ao passado? Tendo se mudado para a árvore, Ronan decidiu pensar em tudo o que aconteceu. Ele não acredita que as palavras do comandante em chefe tenham sido verdadeiras. Pode ser realmente possível encontrar Lu e corrigir o futuro. O cara mergulha em memórias. E novamente na frente dele, o exato momento com um beijo. Naquele exato momento, o comandante em chefe, ela transmitiu algo estranho à boca de Ronan. E finalmente, as palavras de uma mulher na cabeça do cara se esclareceram. Ela entregou a ele a esfera com um retorno no tempo. Ronan engoliu e depois disso caiu no passado. Ronan também lembra as seguintes palavras que a mulher disse. Graças a esta área, ela foi capaz de crescer para o cargo de comandante em chefe, embora fosse um alfaiate simples. Apenas pense, 2 posições completamente diferentes, e ela foi capaz de lidar com eles. De acordo com as condições, a esfera permite que você volte no tempo apenas 4 vezes. 4 vezes você pode alterar o resultado dos eventos no futuro. Destes, ela já usou 3 vezes, então só tinha uma tentativa. Ela entregou a esfera a Ronan porque viu nele uma pessoa muito forte e digna. Ela viu nele um homem que tem o poder de matar gigantes. Lembrando, se de suas palavras, o cara também lembra que ela lhe disse que ele deveria melhorar suas habilidades. E ela está feliz por ele próprio desejar. Ela considera Ronan a chave para a salvação do mundo. Sim, sim, ela tinha em mente as palavras mais cedo quando ele disse que queria estar na academia. Na verdade, ele conversou sobre nada. O comandante, NNCF, o aconselhou a estudar na Academia Phileon. Existem muitas pessoas inteligentes e destacadas, então treinando lá, bem, isso se beneficiará. No final, ela acrescentou, se eles se encontrarem de novo, ele terá que dizer que ela não faz coisas estúpidas e permanece um alfaiate. A última coisa que ela conseguiu acrescentar foi o que ela fez muitas coisas, mas ela foi para isso pela primeira vez. Tudo lembrando, Ronan se sentiu em seus sentidos. Ele finalmente se lembrava de tudo. Ele tinha um objetivo. De uma maneira ou de outra, ele não acredita que tudo isso seja verdade. Para ele, isso é apenas um sonho. Ele precisa acordar o mais rápido possível. Os transeuntes, por perto, olharam para ele, sem entender o que estava acontecendo. Por que algum estranho bate na árvore? Ele trata esse cético passado, porque mesmo que isso não seja um sonho, e ele realmente voltou ao passado, o que deveria fazer aqui sozinho, embora ele se lembrasse de algo. Se este é o passado, então... O cara pegou uma vara da grama e se levantou com confiança. A própria confiança que estava com ele voltou para ele quando centenas de gigantes olhavam para ele. Agora a árvore olha para ele assim. Finalmente, reunindo seus pensamentos, ele deu um passo. E então mais um. E finalmente ele correu, porque de fato, se ele for verdadeiro no passado, ele pode encontrar sua irmã mais velha. Ronan atravessa um monte de pessoas que têm muitas preocupações. Todo mundo continua a negócios. Um deles vale a pena, diz corretamente. Alguém está comprando. E alguém já comprou tudo o que é necessário. Mas o cara agora está mais feliz que cada um deles,
porque uma pequena quantidade de tempo o separa com uma reunião com sua irmã. Mas alguma coisa, ele estava distraído. Em algum lugar do lado, os gritos da criança começaram a chegar. Quem é isso? Um monte de hooligans locais eram visíveis no campo, que zombavam de alguns pobres. O cara está descontente com suas ações, ele definitivamente precisa fazer algo com isso. O pobre menino estava pendurado de cabeça para baixo. Infelizmente, esses são todos os mesmos hooligans que ele se lembrava desde a infância. Mas o quê? O cara congelou em perplexidade e olhou para a árvore. De fato, a criança foi suspensa não em uma corda, mas com magia. Ele se perguntou por que existem mágicos em um lugar assim. Eles são extremamente valiosos no campo de batalha, porque raramente podem ser encontrados. Um vento leve sopra as folhas nas árvores, elas voam para longe e voam para algum lugar mais longe. Algum garoto está tentando tranquilizar os hooligans locais, dizendo que o que eles estão procurando estava aqui. Ele pensa consigo mesmo quando eles já pararão de zombar do pobre garoto. Se continuar a continuar, algo muito ruim acontecerá com ele. O garoto implora as lágrimas para parar. Ele não fez nada de errado. Ele diz que não tem nada para dar a eles, que ele próprio não tem dinheiro. O pobre garoto diz que neste mês o remédio de sua mãe subiu de preço. Hooligans! Nem vai ouvir! Lô, eles continuam a zombar dele, dizendo que não estão interessados. O principal diz que, na verdade, ele está simplesmente tentando arrancar todo o dinheiro dos pobres. Ele não está preocupado com a saúde de sua mãe. O valentão acena com a mão e, com todas as suas poder, bate no rosto do garoto. Continuando a vencer, Lueli diz que, se ele quer ser um filho digno, ele deve ganhar mais. Os 3 hooligans restantes continuam a zombar, olhando como eles venceram um garoto pobre. A cabeça dos hooligans se vira para o mágico e começa a gritar. Ele pede que ele crie acima do garoto, porque ele não chega a OS seus sentidos. O cara simplesmente congelou a partir de tal solicitação. Ele começou a contradizer que não é necessário aumentar mais, porque ele pode cair acidentalmente. Apesar do aviso, o valentão continua a convencer o mágico a fazer isso, e ainda mais, não pendurado. Em um segundo, um valentão que mudou no rosto parecia louco. Ele começou a ameaçar, dizendo que ele imediatamente elevaria o pobre homem mais alto. Não assim, não que o mágico seja enforcado ao lado dele. O cara soluça de tais palavras. Ele tem lágrimas nos olhos. Como tudo poderia alcançar isso? Foi sua escolha para ensinar magia. Pareceu-lhe que ele pode fazer algo de bom. É necessário recusar um valentão, o mágico pensou. Frozen de medo, o cara ainda começou a chorar. Ele quer fazer algo de bom, mas tem medo das consequências, porque entende o que elas podem ser. Comprando o lábio dele, ele também entende que você precisa superar seus medos. Reunindo seus pensamentos, ele interrompeu os hooligans. Ele estava prestes a levar um golpe esmagador por toda a gangue. Ele será capaz de lidar com todos eles, mas inesperadamente para ele, Ronan o interrompe. Ele bateu no mágico com um pau com as palavras que ele pode matar, Ló, deixe, o soltar do garoto de uma árvore. No momento, feitiços mágicos enfraquecem. O garoto cai e bate no chão. Não entender o que um valentão está acontecendo, se vira e começa a gritar. O que esse estranho se permitiu? Apesar de o estranho distrair a Cel de cumprir sua tarefa, o valentão decidiu invadir ele. O garoto começa imediatamente a se desculpar e dizer que não é de propósito. A voz de Ronan vem de trás das costas do garoto. Ele diz que não presta atenção aos hooligans e se virou. Eicel fica chocado com o que viu. Conheceu seu velho conhecido. Ronan, neste momento, diz que ele precisa falar com alguém. Provavelmente ele sugere a academia. Naquela época, atrás do valentão, o valentão ainda continua a gritar, sem silencioso. Ronan pergunta onde a Cel aprendeu telecinesia. Ele responde a ele que estudou no livreto que comprou do comerciante. O cara em choque como você poderia aprender magia em algum livreto barato. Ronan admira o garoto, mas ainda assim ainda vale a pena ver do que ele é capaz. Atrás de Ronan e Acel, um som familiar sofre de dor, até mesmo um nativo. Ronan se vira e entende que não se enganou. Este é o som de uma espada. Antes dele está um garoto perturbado que já está pronto para atacar Ronan por ignorar. Ló. Seus olhos são tão loucos que isso se torna terrivelmente olhando para eles. Ele diz que definitivamente confundiu algo e que estava em vão agora zangado com ele, porque simplesmente sucumbiu há alguns dias atrás. Tendo terminado seu monólogo maluco, ele correu para Ronan com as palavras de que hoje ele o colocaria em seu lugar. Ronan ficou surpreso que esse recente tenha uma espada real. No momento, a espada passou por Ronan. Ele conseguiu saltar.
De fato, é claro, esse valentão normalmente não consegue suportar uma espada. Apesar de sua incapacidade, ele compensa isso com sua força, e isso é suficiente. Embora, no entanto, isso não seja suficiente para derrotar Ronan. No momento, ele se esquivou, se defendendo com o bastão. O garoto fica chocado com a forma como ele foi capaz de fugir desse golpe. Ronan continua a zombar do garoto que mal segura Arish, a espada nas mãos. Pelo menos ele parece mais jovem, mas o conhecimento que recebeu do momento do serviço não foi a lugar nenhum. Um lutador ainda está presente perto dele. O valentão desaparecido começou a rir, dizendo que Ronan teve sorte, porque ele podia vencer, a tal ponto que não conseguia levantar uma colher. Ronan Sarcasm diz que ele foi sorte do seu lado hoje. Embora toda a sua vida ele tenha sido assombrado apenas pelo fracasso. Não está claro o que o valentão planejou, mas ele diz a Ronan para se ajoelhar e orar por misericórdia. E então ele o deixará vivo. Seriamente? Com o mesmo sarcasmo, o cara fala sobre o quão assustado ele está. Continuando a zombar de Ronan, o valentão acrescentou que, mesmo que ele o mate, ele cuidaria bem de sua irmã. O cara ficou muito tenso. Como ele ousa falar sobre sua irmã? Esse valentão confiante começou a falar sobre o que estava em sua mente quando ele a vê. Sobre quais formas ela tem. Naquele momento, Ronan irritado fez o que esse garoto não faria. Sangue polvilhado no ar. Voando por aí, ela começou a drenar o garoto. Em um piscar de olhos, Ronan cortou a orelha pendurada no ar. Como todo mundo, de repente, uma espada de heavy metal caiu no chão. O valentão começou a gritar e chorar, segurando a orelha cortada. Ele gritou para que literalmente todos os moradores da vila o ouvissem. Seus amigos mudaram o rosto no momento e perceberam que era hora de ir para casa. A agonia do valentão foi interrompida por Ronan. Representando o cara, ele inspirou o medo e a melancolia com sua aparência. O garoto sentou e parecia sem dizer uma palavra. Viena no pescoço inchou, e desta vez o visual estava louco com Ronan. O que esse valentão imaginou sobre si mesmo? Ele quer morrer? Todo mundo estava quieto por perto. Eles não podiam nem escolher palavras para descrever o que viram agora. O resto dos hooligans fica completamente chocado com o fato de que seu capítulo, tão rastreado. E bem, se fosse uma espada comum, mas ele fez isso, um bastão comum. Ronan interrompeu seus pensamentos com as palavras. Eles gostaram do show? Por medo, eles até choravam. Tendo atingido a cabeça do cara na cabeça, ele disse ao resto dos hooligans para levá-lo e fracassar. E mesmo que eles nem estejam se virando. Só agora não se esqueça da coisa principal. Dê todo o dinheiro ao garoto. Considere isso como um humor danificado. Claro, eles não discutiram com um louco e concordaram. Tendo abaixado a voz, eles pareciam sussurrar que todos dariam. Ronan jogou uma bolsa com moedas de um menino. Ele olhou para ela de surpresa. É tudo para ele? De perplexidade, ele perguntou a Ronan. Com certeza, ele não confundiu nada. Há muito mais do que os hooligans selecionados dele. Ronan disse que tudo é verdade porque ele só precisa de uma espada. Ele também agradou o garoto com palavras que esses hooligans não seriam mais ofendidos. Ele simplesmente não tem a coragem de caminhar pelo distrito. Com lágrimas nos olhos, o garoto começou a agradecer a Ronan. A própria inocência de Ronan começou a dizer que isso é apenas um pouco, então deixe-o voltar para casa com uma alma calma. Mas Azel os interrompeu. Um pouco corado, ele olhou para o chão. O garoto começou a se desculpar quase com lágrimas nos olhos. Segundo ele, ficou claro que ele sinceramente pede desculpas ao garoto que estava segurando. Ele entendeu que era impossível ouvir esse valentão. Ronan sabia que era impossível fazer isso, mesmo quando ameaçavam permanecer espancado. Incapaz de se conter, Azel começou a chorar, dizendo que estava com muito medo. Ele não conseguia se conter. Sobin, ele continuou dizendo que isso é tudo culpa dele e que, na verdade, sente muito. O garoto se levantou e nem sabia o que dizer. Depois de um segundo, seu rosto mudou com um mal, entendido para um sorriso, e ele acrescentou que estava chorando também. Como e quando Hans o arrastou aqui? Os olhos de Azel se arregalaram. Ronan não interrompeu o diálogo deles, ele só ouviu o que eles estavam dizendo. E o cara continuou a falar. Assim que ele viu Azel, ele imediatamente pensou que eles o levantam e dele. Azel congelou. O garoto colocou a mão no ombro de Azel e disse que não se culparia porque ele o entende. Sorrindo amplamente, o garoto acrescentou novamente que isso não foi culpa dele. Mas de uma maneira ou de outra, ele aprecia o pedido de desculpas da Azel. Ronan ainda calmamente ouve-os. Finalmente dizendo adeus,
o cara foi tomar medicamentos para sua mãe. E Ronan e Azel foram deixados juntos, acenando contra o cara. Hanan olhou para Azel e pensou em algo. Ronan notou a beleza do garoto. Seus cabelos ruivos e olhos roxos. Sorrindo, ele pensou que Azel não era ruim. Ronan também interrompeu o silêncio com as palavras que ele precisava conversar com Azel. O cara pulou de surpresa e confirmou as palavras com um aceno de cabeça. Ronan ficou encantado e disse que eles veriam 4 dias depois. O cara ficou surpreso porque 4 dias. Depois de Ronan, o cara gritou que era mau e por que era tão tarde. Ronan disse que estava ocupado agora, então eles adiarão a conversa para mais tarde. Eles se encontrarão à medida que a lua crescerá. Além disso, acrescentando um pouco positivo, Ronan sugeriu o que aconteceria com o Azel se ele não viesse. O garoto, mais uma vez, pulou. E então, finalmente, Ronan concordou com seus negócios ainda mais. E Azel permaneceu no lugar. Abrindo seus olhos amplamente, o cara olhou para Ronan, que estava cada vez mais longe a cada segundo. Finalmente, o cara correu para onde estava começando a correr. Havia uma casa na frente dele. Em frente à porta, ele pensou: vale a pena? Há algum significado para ir com flores agora? Mas, de uma maneira ou de outra, ele lembra que sua irmã os amava, para que ele assediou tudo o que viu ao longo do caminho. E não reunindo seus pensamentos, ele decidiu que essa era uma má ideia e decidiu jogá-los fora. Mas alguma voz veio de casa. Ela saiu no limiar. Ela pensou que estava gritando aqui. Ronan congelou de suas próprias palavras. Ele não sabia o que fazer, ele nem podia se virar. Atrás dele, no limiar, estava sua irmã. E para que ele pudesse se virar para olhar lá. Enquanto Ronan era um batalhão penal, ele costumava pensar: o que ele deveria dizer quando conheceu sua irmã? Ele deveria se desculpar por abandoná-la sem dizer uma palavra. Ou apenas dizer que estava faltando. Esses pensamentos não deixaram Ronan. Infelizmente, porém, todas essas palavras eram apenas palavras que apenas Ronan do batalhão penal poderia dizer. No limiar, havia uma garota fofa em um avental. Dele, isso soprou conforto e conforto. Ela está muito feliz em ver Ronan tão cedo. Sem tirar os olhos dela, ele não pôde escolher palavras. E finalmente ele foi capaz de pronunciar pelo menos uma palavra. Estou em casa. Só isso ele disse, olhando para a irmã. Ao entrar na casa, ele ficou chocado com a mesa do Seth. Muita comida fresca e saborosa. Ronan parecia estar no paraíso. Yuri aceitou alegremente as flores que seu irmão a trouxe. Ela está feliz que mesmo uma pessoa tão insensível, pois ele foi capaz de coletar um buquê de flores. Ela literalmente grita com felicidade, segurando um buquê nas mãos. Ronan ficou surpreso. Mas, na verdade, ele está feliz que sua irmã gostou de flores. Você também pode notar o cuidado e a bondade da irmã de Ronan. Ele literalmente tentou tudo 2 vezes e ela ofereceu a ele mais aditivos. O cara decidiu perguntar à irmã o quanto ela virou este ano. Ela disse, em perplexidade, que tinha 22. E, em geral, por que de repente essas perguntas? Mas, de fato, ele apenas esqueceu. Minha irmã gritou, dizendo que isso não deve ser esquecido. A irmã, pensando que ele pegou um resfriado, começou a perguntar se tudo estava bem com ele. Naquela época, Ronan mergulhou em seus pensamentos e começou a pensar que, se eu dirigisse 22 anos, então... Antes da chegada desses gigantes, restavam cerca de 10 anos. Colocando a mão na cabeça de Ronan, Yuri começou a medir sua temperatura. Mas ele não tinha uma alta temperatura. Yuri exalou de alívio. Ronan olha para sua irmã e é tocado. Ela ainda é a mesma do último encontro, o mesmo brilhante e gentil. Ronan não pode dar uma olhada dela. Ele quer que esse momento dure a eternidade. Ele quer sentir o calor de suas mãos e se importar. Mas ele entende que em 10 anos precisará proteger sua irmã e paz. Ele pega a mão dela e a interrompe. Sua irmã está surpresa. O que ele quer dizer? Com um sorriso no rosto, Ronan diz que quer ir à academia. A irmã congelou de tais palavras. Para a academia? Depois de um segundo, seu humor muda, e em sua voz, ela admira admiradamente se ele diz a verdade. Ela, com lágrimas nos olhos, pede como se ela não fosse ouvida. Ronan, um pouco surpreso, diz que ela não foi ouvida. E ele pensa de onde vem tanta felicidade em seus olhos. Ronan nunca a ouviu quando falou sobre estudo. No momento, ela correu para alguma coisa. O cara olhou para ela de surpresa. Yuri começou a mergulhar em suas coisas, dizendo que sabia que esse dia chegaria. Porque, na verdade, ela considera Ronan smart. E é por isso que ele terá sucesso. Um pouco envergonhado que o cara agradeceu à irmã pelas palavras calorosas. Ela tirou algum tipo de caldeirão no momento e colocou na frente de Ronan.
O cara exalou pesadamente. Yuri estava preparando um presente para Ronan para este dia. E finalmente ele veio. Ambos olharam dentro do caldeirão. O cara estava em choque. Como sua irmã conseguiu acumular tanto segredo? Ela queria poder pagar pelo estudo a Ronan se ele mudasse de ideia sobre a academia. O cara olhou para tanto dinheiro perplexamente e se perguntou: quando ela conseguiu acumular tanto? De uma maneira ou de outra, Ronan os abandonou com as palavras de que ele ainda não seria suficiente para ele. Mas ele é muito grato à sua irmã por esse apoio. De tais palavras, a irmã pulou. Como não é suficiente? Ela começou a dizer que parece que eles não seriam suficientes. Na verdade, há mais dinheiro lá do que parece à primeira vista, para que Ronan possa entrar em qualquer academia. Ronan a interrompe e diz que quer entrar na escola imperial, na academia de Phileon. De tais palavras, a irmã ficou pálida. Ela gritou tão alto que até os pássaros voaram no distrito. Escola Imperial. Academia Filé. O melhor entre todas as instituições educacionais do Império. Os melhores professores de todo o continente ensinam aqui. A academia tem um financiamento enorme da própria família imperial. Este lugar fornece a melhor educação que pode ser. Esta escola imperial tem um status incrivelmente alto. Ela foi literalmente apelidada de Fábrica de Heróis. Então o comandante, In Hayef de Adeshan, estudou. E o mestre da espada é Shulifen. Até o pior dos bandidos, uma bruxa de inverno e outros, durante a guerra, que foi, cada um dos estudantes de Phileon se mostrou muito bem. Eles foram tão úteis que fica claro por que Adeshan a recomendou. Na noite do quintal e apenas a lua ilumina o caminho. Ronan pegou a estrada. Ele está ajustado à academia, mas entende seus problemas. Ele entende que o problema é sua popularidade, em seu enorme custo de treinamento e altos padrões. Bem, a reação de Yuri foi promissora, é claro, mas isso não importa. De uma maneira ou de outra, ela acredita em Ronana. Finalmente, ele veio ao local de encontro. Ele tem um humor de combate. Ele tem certeza de que pode provar à sua irmã que ele pode, e o cara realmente veio ao local de encontro. Ele não negligenciou as palavras de Ronan, embora provavelmente ele simplesmente aprecie sua vida. Ronan está um pouco enganado, chamando o garoto de óleo. O cara o interrompe e diz em silêncio que seu nome não é a manteiga, mas Hazel. Hazel está um pouco assustado com o que Ronan disse e pede para esquecer essas ameaças. Ele apenas brincou. Jogando a mochila de Ronan, eles dizem que tem muitas coisas. Mas primeiro, ele experimentará Acel. O cara está perdido. Teste? De uma maneira ou de outra, Ronan já colocou uma mochila e está pronta para contar ainda mais seu plano. Os olhos de Acel se abriram amplamente, pergunta do que Ronan está falando. Ele o interrompe e, com um sorriso no rosto, diz que nada é. A Hazel só precisa usar a telecinesia nela. Ronan está seriamente configurado, e a julgar pelos olhos, ele não brinca. Ele pede para aumentar o mais alto possível. Hazel ainda está de pé e não se move. Usar telecinesia? Por que esse Ronan é? E por que tão de repente? Tentando entender por que tudo isso, ele está tentando dissuadir. Ronan pode se machucar. Apesar de nada, o cara diz que isso não é tão perigoso, então deixe-o fazer o que diz. Hazel olha para Ronan um pouco envergonhado e cético, mas ainda concorda. O garoto começa a evocar. Shara começa a se manifestar de suas mãos. Gritando um feitiço, Hazel dirige o feitiço para Ronan. Ele, por sua vez, simplesmente congelou vendo tudo isso. Uau! Apenas Ronan disse. Tendo corrigido para o ar, ele pensou que Hazel era muito melhor do que ele inicialmente pensava. Por estar a 10 metros do chão, Ronan sorriu. Ele gosta de mergulhar no ar e observar a cidade de cima. Bem, é claro, a altura e a estabilidade não são as mesmas que eram então perto de Agaiute, mas em geral parece que ele sentiu então. Mágicos especialmente treinados não são iguais a OS usuais, mas de uma maneira ou de outra, esse sentimento de voo o fez entender que, para lutarem iguais a OS gigantes, ele o permitiu exatamente telequineses. De fato, a telecinesia é uma habilidade rara entre os mágicos, sem mencionar o fato de que os próprios mágicos são extremamente raros. Portanto, Ronan tem grandes planos para esse cara. Acel certamente se tornará a parte principal da batalha com Agaiute. Sorrindo amplamente, Ronan diz que de fato tudo não é muito ruim, mas há algo para procurar. Seu fluxo de pensamentos interrompe as palavras, já cansado da bruxaria de Hazel. Torna-se difícil para ele manter Ronan no ar. Ele pergunta se ele já pode soltar Ronan, e ele ainda está sorrindo, pede que ele tolere um pouco mais. O cara quer verificar outra coisa, mas de repente ele vai cair.
Azel olha para ele surpresa, sem entender como ele se defendia, mas ele ouve. Ronan levanta sua espada para as estrelas e faz um balanço rápido e forte com uma espada. O mágico se levanta e não entende o que só aconteceu. Ronan literalmente cortou Manu a Ciel e pousou no chão. Não entendendo o que aconteceu, ele está tentando entender o que Ronan acabara de fazer. Ronan sacode a poeira e diz que nada desse tipo aconteceu. Este é apenas um truque acrobático, que ele aprende há muito tempo. Azel continua a gritar e perguntar o que Hanan acabara de fazer por um truque acrobático. Porque ele... Naquele momento, Hanan deu a Zel na cabeça para que ele não fez muitas perguntas desnecessárias. Ele próprio não sabe como ele o fez. Uma de suas tarefas é apenas entender qual é essa habilidade. Ronan esconde a espada e Azel coça a cabeça. Ronan acha que foi graças a essa capacidade que a espada trabalhou em um gigante. Mas tudo bem, de uma maneira ou de outra, agora eles têm coisas mais importantes. Ronan também acrescenta que, em qualquer caso, o Azel passou no teste. O cara pega sua mochila e passa. O para Azel para segui-lo. Eles têm um negócio antes do nascer do sol. Azel não entende um pouco o que Ronan quer dele. O que pode ser feito tão tarde da noite? Ronan sorridente diz: este negócio pode ser a primeira página. Biografia de Ronan. Luar tudo também ilumina o tempo todo. Nossos caras já estão a caminho. Azel pergunta a Ronan. Eles vão pra academia de Filion, então? O cara, já cansado, pergunta. Ele foi ouvido? Eles vão para a academia onde apenas a elite do Império está estudando? Ele e Ronan? Ronan, gritando um pouco, diz que ouviu tudo corretamente. Por que perguntar novamente? Isso é irritante. O cara olha para Azel e pergunta. Ele realmente não quer ir para lá? Mas esse não é realmente o ponto. Azel é um pouco cético quanto ao fato de que ele pode chegar a essa academia, porque Ronan, por exemplo, tem talento em artes marciais, mas ele não sabe de nada. Ele é covarde e tímido. Ronan o interrompe e pergunta se ele também quer continuar morando. Azel abriu os olhos arregalados, ouvindo cuidadosamente Ronan, e ele continuou dizendo que estava em vão gastar seu talento inato para divertir um monte de hooligans. Ele quer essa vida? Azel congelou de tais palavras. Ronan não parou por aí. Ele começou ainda a dizer que, de fato, Azel tem muitos lados ruins. Sim, ele é um chorão e está pronto para chorar de qualquer coisinha. O perdedor na adição... Cada palavra foi ferida por Azel bem no coração. Mas... Ronan ficou em silêncio. Mas tudo isso pode ser corrigido. E neste momento, Azel parecia mais vivo para Ronan. Além disso, o passado não pode ser alterado. Ronan diz tudo isso. Mudou na cara. Ele tem certeza de que uma vez, Azel também se lembrará dele e se arrependerá. Diretamente, como Ronan, que pensa no que fez e no que não fez. Em sua vida passada, ele poderia fazer de maneira muito diferente e a última guerra não seria a última. Voltando à realidade, afastando-se um pouco de seu monólogo, Ronan bateu em Azel no ombro, com as palavras que ele mudou de ideia. Azel abriu os olhos arregalados e envergonhados. É realmente que alguém esteja preocupado com ele? Ele não conseguiu escolher palavras. Enquanto Azel voou nas nuvens, Ronan continuou dizendo que não o forçaria a algo. Essa é a vida de Azel, e recebeu ordens de resolver seu resultado. Então, se ele quiser voltar para casa. Mas Ronan se virou e continuou seu objetivo. Azel pediu que de ele esperasse. Ele quer mudar. Ao ouvir como Azel quer ir a Filion e estudar tudo o que ele precisava, Ronan sorriu. Como se soubesse que depois de seu monólogo, Azel mudaria de ideia. Ele notou a masculinidade do Azel, mas eles ainda precisam lidar com os obstáculos da Azel. Ele está pronto? É claro que Azel concorda. Ele cuidadosamente ouve as instruções de Ronan, e ele sorrindo quando de repente o maníaco grita que Azel foi pego. Um incêndio é visível no chão. Eles ouvem uma crise de lenha e observam as línguas da chama. Azel, vendo, o ficar pálido. Isso é exatamente? Ronan assente em resposta. Este é o melhor rival para mostrar as habilidades do Azel. Na frente deles há um duende lunar. Uma criatura com dentes grandes e orelhas. E ao redor dos ossos, acontece que também é o líder do Goblin Group que está dormindo. Ronan irradia felicidade e diversão, contando e mostrando. E Azel literalmente irradia medo e escuridão. E este é o primeiro obstáculo a destruir? Mais uma vez, como um maníaco, Ronan olha para Azel e pergunta. Dirigir? Goblins lunares estão realmente limpos nesta área. Portanto, não é de surpreender que Azel e Ronan os tenham encontrado. A maioria das pessoas os distingue de duendes comuns em sua pele amarela e corpos mutilados.
Mas o recurso real deles não é isso, mas no fato de que eles adoram os tesouros e o ouro. Eles gostam de organizar emboscadas e roubar os comerciantes. Eles matam todos que caem no caminho. Então eles se reúnem em um só lugar e recolhem todo o saque. Eles também gostam de organizar férias em torno de seus tesouros. A noite toda, debaixo da lua, eles dançam. Hoje, a lua cheia hoje é um dos seus dias favoritos, porque é hoje que eles celebram. Hazel, em leve perplexidade, pergunta, sugerindo que eles realmente os roubem. Ronan confirma suas palavras com um aceno. Mais uma vez, Ronan está um pouco perturbado. Ele diz que hoje eles roubarão todo o ouro dos duendes. Hazel fica surpreso que os goblins roubem os tesouros e celebram sua vitória em um lugar assim. Eu nunca ouvi falar disso. Hazel, na mesma perplexidade, pede a Ronan para descobrir sobre eles. Ronan diz que tem suas próprias fontes. Ronan abraça Hazel e continua dizendo que tudo o que precisa ser feito é apenas transferir seus tesouros para a mochila com a ajuda da telecinesia. Mas o principal é não acordar, Los. O cara pensa que será fácil para o Hazel, mas Hazel duvida que no assunto não seja tão simples, ele pode cometer um erro e acordar, Los. Tendo decidido diluir a atmosfera de Ronan, ele diz que, se isso acontecer, seus negócios serão ruins. Frontado com a Hazel, começa a dizer que é muito perigoso para eles pensarem em suas ações. Ronan diz que é um covarde. De uma maneira ou de outra, ele acrescenta. Eles precisam apenas de duas coisas para chegar a Philion. Claro, o primeiro é dinheiro, você precisa puxar o custo maluco do treinamento. E a segunda é a experiência. O dinheiro, é claro, é um problema, mas é muito mais importante experimentar como você se mostrará. Ronan diz que a academia tem muitos aristocratas que estão treinando desde o nascimento. Então, se eles querem ganhar esses caras, então há apenas uma maneira. E isso, para ganhar experiência arriscando sua vida. Ronan acha que os goblins são rivais perfeitos, porque receberão como dinheiro e experiência em batalha. Eles matarão duas lebres de uma só vez, por assim dizer. Hazel está quieto. Ronan pergunta se ele tem ideias melhores. Com lágrimas nos olhos, ele diz não. Quase pulando, Ronan diz que tudo foi decidido. Eles começam agora. O Hazel é muito cético em relação ao que eles farão. Então a lua cheia ilumina tudo em seu caminho. E os duendes já estão descansando neste momento. E finalmente, o ouro voa para uma mochila, como moedas e colares e pulseiras. Hazel vai bem porque ele quase coletou uma mochila completa de ouro. Uma pequena carta, ele ainda continua arrastando o tesouro dos duendes. Ronan o dirige e diz a ele o que fazer. E agora, os últimos tesouros voam para uma mochila. A Hazel libera ouro e no momento tudo cai em uma mochila. Feliz quando criança, Ronan olha para todo o ouro que fica na mochila. E finalmente eles reuniram tudo. A última mochila foi preenchida. Eles encheram completamente duas mochilas com ouro. Agora eles estão prontos para ir à academia. E de fato não foi tão difícil, a principal experiência. Hazel olha para as mochilas um pouco em choque e concorda com o cara. Olhando para Hazel, Ronan acha que, francamente, ele não tinha certeza de que tudo daria certo. Mas Hazel estudar rapidamente. Tendo acariciado a cabeça, ele entende que era muito melhor do que lhe parecia. Com um sorriso louco, Ronan acha que se encontrou um servo maravilhoso. E Hazel ri desajeitadamente naquele momento. Então, desde que eles terminaram seus negócios aqui e encheram as mochilas até a borda, é hora de pegar a estrada. Hazel olha alegremente para Ronan e diz: se eles terminaram tudo? Ele concorda depois de tudo. Eles já fizeram tudo o que precisam, então é hora de derrubar deste lugar. É necessário funcionar até que os goblins observem a perda. E agora, alguns pássaros apressam muito rapidamente a luz da lua. Alguns dois caçadores a estão perseguindo. Até a carta que eles continuam correndo atrás do pássaro. Mas ela, é claro, tem muito mais vantagens do que elas. Esses dois gritam tão alto que mesmo Hazel e Ronan os ouviram e diminuíram em perplexidade. Quem são estes? Ronan em confusão, afinal, que organiza uma comoção no meio da noite. E então a pior coisa aconteceu. Não é de surpreender que goblins tenham acordado de tais gritos. Com o primeiro caso, a cabeça verificou o baú e percebeu que não havia nada lá. Em perplexidade, correndo para o peito, ele mais uma vez checou o peito. Não parecia para ele. Ele está realmente vazio. O chefe dos goblins não gostou disso. Ele acordou a todos que eles foram roubados. Literalmente, imediatamente, todos os duendes saltaram e começaram a ouvir o capítulo. No momento, eles ouviram algum barulho para trás e se viraram. Uma imagem muito boa é vista diante deles, porque eles viram ladrões. Infelizmente para Ronan e Hazel, esta não é uma situação muito engraçada.
Caras estão em choque. Imediatamente todos os goblins cresceram e correram para Azel, que congelou com medo, e Ronan, que pensou. Azel estava com tanto medo que ele até caiu na grama. E Ronan, jogando sua mochila, diz que sabia que sim. Algo era necessário para acontecer, porque tudo não podia funcionar tão facilmente. Azel se oferece para sair e fugir, mas naquele momento ele já tira a espada. Ele não vai a lugar nenhum. Afinal, de uma maneira ou de outra, eles ainda têm o objetivo de pagar pelo treinamento. Mas, dependendo de como os duendes perturbados fogem para eles, isso não parece ser algo principal agora. Goblins estão prestes a atacar Luz, mas Ronan está ocupado com algo mais importante. Ele examina sua espada, percebendo que é feita de aço barato e também pensa: será suficiente para 15 batidas? De fato, existem cerca de 30 deles, e eles já estão pulando em Ronan com Acel. Um deles se estende com garras para atacar. Acel fica perplexo e não entende o que Ronan espera. O Goblin está prestes a atacar Lo. Neste momento, ele ainda está calculando o quão mais rápido lidar com os Goblins. Tendo tirado bruscamente a espada, ele a dirige para os duendes. No momento, 3 cabeças voam para fora dos ombros. Ronan é um espadachim muito forte, alguns duendes para ele por nada, e assim as cabeças pairavam pelo ar. Sangue espalhado, o resto dos duendes fica perplexo. Azel, vendo essa foto, também não fica atrás dos duendes. É incrível que mesmo uma espada barata e não durável nas mãos de Ronan possa fazer isso. E agora? Restam 14 golpes. De tal massacre, até os pássaros gritaram em choque. Cada som que eles fizeram foi esmagado cada vez mais. E, finalmente, o último duende recebe um golpe final e vai atrás de seus irmãos. Ronan, que nem está cansado, olha em volta, tentando encontrar outro duende que possa ser morto. Felizmente para os duendes, não havia mais no distrito. Tudo acabou não sendo tão ruim. Hazel sentou todo o massacre com a boca aberta e também continua. Ele encanta as habilidades de Ronan. O que é justo? O que aconteceu? Acel não pode ver um cara e perceber que cerca de 30 goblins morreram de 15 golpes. Ronan conseguiu decapitar 3 duendes com um golpe com uma espada tão miserável. Isso é incrível! E quando uma multidão caiu em Ronan, ele literalmente se levantou e sorriu e depois desapareceu por um momento. Como é possível? Já quando ele apareceu, quase não havia mais nada da multidão de duendes. Ronan magistralmente atacou e destruiu a multidão de uma só vez. Hazel não pode acreditar que Ronan foi capaz de fazer isso com uma espada tão franca. A cabeça de Goblin se espalhou enquanto o cara nem estava sem fôlego. Vendo todo o poder de Ronan, Hazel olhou para ele alarmado. Uma visão terrível. Cada um dos duendes foi dissecado, e Ronan nem gritou os olhos enquanto destruía todos os duendes. Interrompendo seus pensamentos, ele perguntou a Azel o que congelou no lugar. Azel pulou e pediu desculpas. Jogando a espada no ombro de Ronan, ele instruiu a se reunir. Porque eles ainda precisam levar seus tesouros a OS comerciantes, será melhor do que um pedido de desculpas. Ronan disse que eles tinham que ir para casa e estarão prestes a ir. Uma noite sem fim, a lua ainda indica o caminho para os caras, e os grilos cantarinam neles. Reunindo todas as coisas e jogando uma mochila nas costas, eles continuaram. Grandes coisas os esperam. Ronan se sacode e pensa que era possível, é claro, e calmamente, fazer tudo, mas algo não foi de acordo com o planejado. Azel dorme em movimento. Esperando algo impossível para si, Ronan disse que seus músculos estavam doentes. Provavelmente ele estava apenas crescendo. Engajando o caminho de Ronan, diz que será necessário fazer treinamento físico, porque ele relaxou alguma coisa. Eles também se lembraram dos gritos que vieram da floresta. Eu me pergunto que tipo de gritos eram esses? É por causa deles os duendes atacaram. Claro, uma situação muito desagradável foi lançada. Quem grita no meio da noite? Por que organizar algum tipo de comoção? Ronan e Azel calmamente seguem seus negócios, mas alguém está atrás deles. Muito surdo, mas você pode ouvir o trecho da corda do arco. O bowstring foi liberado e a flecha voou para o fundo de Acel e Ronan. Ela estava se aproximando da Acel a cada milissegundo e estava prestes a perfurar. Acel se vira e vê uma flecha na frente do rosto que o perfurará no momento e o matará. O cara congelou desse evento. Tendo reagido no tempo, Ronan pega uma flecha e salva Acel da morte. O cara abre os olhos mais largos. O que aconteceu de novo? Percebendo que literalmente apenas Azel quase morreu, ele está em perplexidade olhando para a flecha, localizada a alguns centímetros do cara. De onde ela veio? Quem precisa atirar em pessoas? Ronan acontece, desconcertante dessa floresta. Ele é amaldiçoado, ou o quê?
Por que algumas descargas estão andando nele e atiram nos transeuntes? No outro extremo do caminho, as pessoas são visíveis, aparentemente caçadores que caçavam presas. Eles se desculpam por atirar neles. Eles não esperavam ver na floresta crianças? Ronan com raiva quebra a flecha com a mão. Que crianças são elas? Aesel manchou algo errado. Os caçadores se aproximam dos caras e pedem desculpas por sua falta de tato. Eles não pensaram em conhecer pessoas aqui. Um deles começou a dar desculpas ridiculamente, dizendo que ouviu algo farfalhando e achou que era um monstro. Tudo ficaria bem, mas o cara por um segundo, ele não tirou os olhos das mochilas de Aesel e Ronan, que estavam completamente cheios de ouro. Continuando a pendurar macarrão nos ouvidos, os caçadores novamente dizem que não queriam matar uma das pessoas. Eles estão tentando ser fofos e gentis, mas Ronan vive há vários dias. É óbvio que eles não vieram a eles com boas intenções. Claro, eles querem algo deles. Caçadores disso simplesmente congelaram. Por que ele não acredita neles? Ronan diz que eles são um jogo bastante ruim, não devem ser atores, então deixe-os responder diretamente. O que eles são? Por que eles ficaram atrás deles e o que querem? Sorrindo um pouco desajeitadamente, os caras ficaram pálidos. Um deles começou a se aproximar de Ronan, segurando a mão atrás do ombro. Ele novamente pede desculpas por sua falta de tato, dizendo que se esqueceu de se apresentar. Naquele momento, o cara começou a pegar uma faca por trás e atacou Ronan. O que não é assim nesta noite, porque existem tantos incidentes por esse período de tempo. Caliboro! O cara grita enquanto corre com uma faca para Ronan. Neste momento, o cara nem parece de lado. Com um movimento leve da mão, Ronan intercepta a mão do atacante e a segura. No momento, por outro lado, Ronan envia um cara mau para a batida de uma mão forte. Não esperando isso, o atacante chora enquanto voa do golpe. Não valeu a pena fazer tanta bobagem. De fato, esses caçadores são scumbags comuns. Com ódio, Ronan olha para eles. O segundo scumbag pegou uma faca e correu para Ronan para se vingar de seu amigo. Ronan, assim como o primeiro, fica sem se mover e só observa, atrás do primeiro bandido. Aesel notou que Ronan estava preparando uma tentativa. Ele pensa o que deve fazer. Ele é obrigado a salvar seu amigo, como ele o salvou. Começando a conjurar, o cara chama Ronan para pelo menos ver que o assassino corre atrás dele. Antes de aplicar um golpe mortal, Aesel consegue ler o feitiço. O desprezível franziu a testa no lugar, enquanto Ronan já viu um objeto afiado a 10 centímetros dele. Um bandido não entende o que aconteceu, porque ele não pode se mudar. Percebendo o que aconteceu, o feliz Ronan se vira para Aesel e agradece a ele por sua ajuda. O cara com um movimento leve da perna derruba uma adaga da mão do cara, enquanto o caçador não pode se mover. Com o mesmo movimento fácil, Ronan pega uma adaga, preparando-se para um golpe esmagador. Da mesma forma que com os goblins ele faz algo impossível, ele desaparece no espaço e depois que tudo aparece já terminado, o cara nem mesmo entendeu o que aconteceu. Como o cara estava para trás em um momento, ele se vira para perguntar quem eles são, ele literalmente quebra em pedaços. Gritando, ele cai no chão e Ronan olha para ele. Acabou lindamente. De tal espetáculo em um dia, Aesel salta com horror. Quanto você já pode assustar? Lo. Um pouco perplexo ele pergunta se esse bandido está morto. Claro, Ronan diz que está morto. Por que poupar aquele que tentou matar, Lo? Além disso, esses dois caras de Caliboro. E essas pessoas não podem ser deixadas vivas. Aselga. Gagueira, decidi perguntar quem são esses Caliboro. Esse agrupamento de scumbags faz as coisas mais terríveis. Caça furtiva, sequestro, venda de pessoas. Tudo isso é sobre eles. Não há crime que eles não fariam. Tendo terminado o primeiro caçador, Ronan continua falando sobre esses bandidos. Se Ronan não os tivesse matado, eles estariam à venda de órgãos. E os restos mortais são 100%, onde seriam enterrados. Para liberar ou deixar essas pessoas vivas, sabendo quem elas são, esse crime não é pior que elas. O olhar de Ronan e Aesel se move em um saco de bandidos. Algo está errado com ele. Continuando a falar sobre algo, a bolsa literalmente decola. E essa bolsa? Ambos perplexos saem na bolsa e olham para ela. Por que está se movendo? Aesel sugere que há algum tipo de animal roubado por dentro. Em geral, Ronan concorda com o pensamento de Aesel. Ronan abre a bolsa e vê alguns olhos que olham para Ronan e Aesel. Em um instante, essa criatura voa para fora da bolsa. Os caras olham para o que está acontecendo em perplexidade. O que é? Algumas ondas de pássaros asas acima delas. O que? Frango estranho, Ronan pensa. Antes dos caras, um pássaro com penas azuis ostenta.
Ela os observa cuidadosamente com dois. Hazel admira, olhando para ela. Ele vê algo assim pela primeira vez em sua vida. Ronan está um pouco surpreso, ele diz isso também. Mas, o que é as patas do pássaro? São esses grilhões? Isso é uma armadilha de Caliboro? Bastardos. Cilhas de caçador caliborro. Eles violam os fluxos de mana do prisioneiro e limitam seus movimentos. Em surpresa, Ronan olha para o pássaro e pensa por que esses grilhões foram colocados nele. Normalmente, eles são usados em casos raros, por exemplo, quando os caçadores pegam criaturas fantásticas. Embora... talvez este pássaro azul? No momento do pensamento, Ronan interrompeu a voz de alguém. Alguém pede para responder suas palavras. Parar. Esta voz vem de pássaros? Alguma voz transmite através dela. Quem é? Ronan e Hazel estão perdidos pelo que viu. Hazel vê isso pela primeira vez, pensando no que o pássaro diz, mas de fato Ronan o corrige, e diz que de fato isso é apenas uma magia da comunicação. Ronan olha para a bolsa e pensa que se eles estavam conversando com eles assim que o pássaro voou para fora da bolsa, então, sem dúvida, esta bolsa pode bloquear mana. Este item nos círculos de caçadores é muito apreciado, mas também raramente ocorre. Ronan olha para o pássaro novamente e se vira para quem transmite por ele. Ele pergunta se o proprietário fala com eles do outro lado. E eles estão completamente certos. O proprietário do pássaro azul é Varen. Ele estuda criaturas fantásticas no instituto. Ele havia tentado entrar em contato com o pássaro, mas todas as tentativas não tiveram êxito. Varen já queria escrever uma declaração sobre a perda, mas felizmente tudo deu certo. Ele também pergunta quem essas pessoas realmente do outro lado dele. Ronan é amigável no ombro de Hazel e diz que eles passaram por aqui, mas eles se envolveram um pouco em uma briga com caçadores de caçadores perturbados. A propósito, eles roubaram o pássaro de Varn. Além disso, não se pode deixar de mencionar o que aconteceu com os bandidos. Eles foram mortos por Ronan. O cara decidiu que os detalhes sangrentos, o proprietário do pássaro azul, não eram necessários. Isso e ainda mais havia notícias suficientes de que os caçadores roubaram um pássaro e o mantiveram em cativeiro. Claro, ele adivinhou que algo semelhante aconteceu com ela, mas ele não achava que tudo seria tão cruel. Ele não permanecerá endividado com Hazel e Ronan. Varen está tentando descobrir pelos caras como retribuir, enquanto Hazel continua a admirar o pássaro azul. Mas, infelizmente, o pássaro parece muito exausto devido a OS grilhões. Ronan pergunta como ele pode devolver o pássaro, seu dono. Claro, eles precisam ser removidos, mas ela será capaz de voar então? O proprietário, perplexo com o que ouviu, congelou antes da resposta, mas pediu desculpas e disse que, é claro, ela deveria voar depois disso, ou melhor ainda. O pássaro tem um bom instinto de retorno, portanto, se puder ser lançado, é melhor fazê-lo o mais rápido possível. Naquele momento, Ronan tirou a espada, acenando silenciosamente. Em um piscar de olhos, Ronan atingiu um forte e apontou as algemas. O pássaro não esperava tal golpe. Os grilhões espalhados por poeira e o pássaro finalmente estava livre. Como se copiasse a Cel, seus olhos se abriam muito e seu chiriate valeu a pena ouvir naquele momento. Tendo terminado o trabalho de Ronan, coloque a espada de volta e disse que o pássaro está livre. Agora poderia voar calmamente para seu dono. Ronan AOS Olhos do Pássaro Azul era um herói. Depois que os caçadores zombam dela, ela ficou feliz em ver uma pessoa tão boa. O pássaro começou a chiar ativamente e atrair a atenção de Ronan e Hazel. Eles ficaram perplexos e olharam para ela. O que ela quer? Literalmente, no momento, o pássaro se virou para o idiota e não se mexeu. Ronan congelou de tal foto. O que isso significa? O que ela quer? Claro, isso significa que ela pede para arrancar a pena antes de voar para longe. Afinal, provavelmente, ela quer encontrar Loz novamente. Ronan pegou uma pena e seu proprietário acrescentou que sua pena funciona como uma bússola, sempre a indicará. Então, apenas se eles puxassem uma caneta, eles poderão visitar Varen no instituto. Ele pede que eles venham visitá-lo. Voando em algum lugar, uma voz que veio de um pássaro, como se um eco se espalhasse por toda a floresta. Ele certamente pagará os caras por sua bondade e coragem. Ronan não pôde deixar de notar o quão rápido ela era. E Hazel notou o que o pássaro deixou nas mãos do cara. Ronan também olhou para a mão dele, ela até aperta por algum motivo. Em perplexidade, os caras olham para o que o pássaro deixou e não podem escolher palavras. O que é? Claro, eles ainda descobrirão sobre isso.
E assim, alguns dias depois, nossos heróis chegaram aos arredores de alguma vila. O trabalho aqui estava em pleno andamento, porque era uma saída. Aqui todos estavam ocupados com alguns negócios. Alguém descarregou as mercadorias e alguém carregou. E alguém examinou pedras preciosas. O proprietário dos comerciantes de Carabela. Dom Carabel. Definitivamente o melhor joalheiro do distrito. As joias que ele examinou e apreciou por 10 em 10, ele oferece 20 ouro para ele. A julgar pela mochila, imediatamente fica claro quem são seus clientes. Eles certamente trouxeram muitos bons bens. Dom em choque, vendo toda essa riqueza. Ronan olha para o joalheiro e se alegra que, finalmente, ele foi capaz de encontrar alguém sensível. E então conheceu pessoas interessantes aqui. Para exatamente a mesma obra de arte, alguns comerciantes ofereceram 5 ouro. Eles tentaram enganar os caras. Dito muitas boas palavras sobre o comerciante, Ronan vendeu as joias e balançou a mão para o Dom. Azel exalou de alívio. Finalmente, eles não teriam que andar pelo distrito ainda mais. Colocando a mão no bolso de Ronan, ele começou a procurar algo, dizendo que queria avaliar algum outro assunto. Claro, Dom concorda feliz. Na frente dele está um certo ovo de estrela. Os caras estão tentando descobrir o que é. Embora o próprio joalheiro não entenda um pouco o que é. Mas, na realidade, naquela noite apenas um pássaro azul deixou este ovo. Ronan já perguntou a outros comerciantes sobre este ovo, mas ouvir a opinião de um joalheiro experiente era mais importante. A estrela resultante daquela noite não deu descanso a Ronan e Azel, então eles estavam ansiosos para descobrir mais sobre ele. Inicialmente, os caras pensaram que o pássaro fez uma coisa suja na mão de Ronan. Do reflexo de nojo, o cara jogou o ovo da pedra. Jogando-o, ele ficou muito surpreso, porque este é um ovo incomum, também era incrivelmente forte. Ele esmagou os pedregulhos para os pedacinhos e ficou no chão ileso. Os caras ficaram chocados, vendo essa situação. Dom examina este ovo e diz que certamente não sabe de quem é o ovo, mas pertence exatamente a uma criatura extremamente rara e fantástica. Claro, esse tesouro pode custar muito. Ronan está esperando o veredicto do joalheiro. Dom continua a examinar cuidadosamente o ovo, mas já estou analisando atentamente os detalhes e sua textura. Ronan, brilhando com felicidade, quer ouvir o veredicto de que precisa. Mas depois desse tempo, o comerciante vem apenas à opinião de que isso é uma merda de cavalo. Ele pergunta se isso é verdade? Ronan está quebrado. Claro, o cara diz que isso não é para que eles não brincassem sobre ele assim. Então, começando a rir, Dom diz que você não sabe o que é, mas é definitivamente algo incomum. Ronan mais uma vez olha para o ovo e acha que ele precisará ser atribuído a um local especializado. Os caras não podem simplesmente pegar e vender-lo sem saber que tipo de ovo é. Partindo do tópico, o cara pergunta se o comerciante está vendendo livros sobre Filion. O comerciante olha para eles de surpresa e pergunta se eles não estão falando sobre a academia. Os caras confirmam as palavras do aceno de comerciante dizendo que vão lá, só que agora não sabem nada sobre ele. O comerciante fica surpreso com essas notícias, dizendo que isso é uma coincidência legal. É que de fato sua filha também vai para esta academia, ela definitivamente os ajudará. E então, uma voz feminina vem de trás dos caras. Eles estão surpresos, quem é? E o comerciante acrescenta que esta é sua filha. Uma garota esbelta e irresistível e verde olha para eles. O nome dela é Maria. Ronan pula, ele, como se já a tivesse visto em algum lugar no passado. A garota verde ainda não tira os olhos, a partir deles e se aproximando deles. Dom pede que ela diga olá aos caras, dizendo que esses são seus clientes importantes com quem ele fez um grande negócio. Maria olha para ele surpresa. E novamente, Ronan e Azel são chamados de crianças. Dom começa a gritar com Maria, dizendo que ela pega palavras. Depois disso, ele começa a se desculpar com Azel e Ronan. Azel garante que tudo está em ordem. Não é a primeira vez que ouvir isso. Azel se vira para perguntar a Ronan alguma coisa, mas ele não está pronto. Ele se aproxima da garota. Aproximando-se dela, ele pergunta se ela é verdadeira. Ela fica surpresa e olha para Ronan. Ronan continua a interrogar a garota, dizendo seu segundo nome. Sen? A garota olha para o cara em choque ainda maior e pergunta como ele sabe tudo isso. Ronan diz que ela é muito parecida com a pessoa que conhece. Isso é só... Ele conhece um lado um pouco diferente dessa pessoa. Silenciosamente, Ronan continua a perguntar à garota, perguntando se é possível, ele fará uma pergunta, mas apenas em seu ouvido. Olhando para o cara surpresa, a garota concorda. Apaixonando, se ela pergunta o que ele quer saber. E Ronan faz sua última pergunta.
Ouça, Mária. Você não tem nenhum caso. Mas o cara nunca teve tempo de terminar. A garota o interrompeu.